paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos neste quarto trimestre de 2023, estudando a revista aqui da classe dos adultos pela Igreja Assembleia de Deus. Esta revista tem como tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 9, e esta lição de número 9, ela tem como data dia 26 de novembro de 2023. Lembrando aos irmãos que as 8 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal, em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. Na lição anterior, irmãos, nós estudamos, na lição de número 8, nós estudamos sobre missionários fazedores de tenda. É um tema relativamente, ele é um tema antigo, porém, para mim, ele foi novidade, como eu disse aos irmãos. Porém, e por isso é importante nós buscarmos conhecimento. E hoje nós estaremos estudando sobre um tema que confesso aos irmãos, que também, de certa maneira, não é novidade. E dentro da Bíblia nós estaremos pautando a nossa lição de hoje, que tem como texto áureo Filipenses capítulo 4, no verso de número 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, a nossa palavra-chave aqui, de acordo com o tema, já é sustento. E nós temos aqui, então, 3 objetivos para a nossa lição de hoje. Quais são esses objetivos? O primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. O segundo, elencar os princípios básicos do sustento missionário. E o terceiro, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Por que conscientizar? Porque quem convence, como nós estudamos lá sobre chamado, sobre vocação na lição anterior, e quem chama? Deus. Então, é Deus que coloca esse desejo, e o homem, ele só pratica, coloca em prática essa vocação como propósito de vida. Nós temos aqui, então, como leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20, que nós estaremos fazendo menção de acordo com a nossa lição estudada. A parte introdutória, a introdução da aula, ela diz assim: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária. E nós vamos estudar isso tomando ênfase aqui, Filipenses capítulo de número 4, do verso de 10 ao verso de número 20. E ainda podemos trazer que vamos enfatizar a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja. Que igreja? A igreja que está enviando estes missionários. Também vamos falar aqui que, neste contexto todo, que tenhamos que ter um perfeito entendimento que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouro na eternidade. E esse perfeito aqui, gosto muito lá de 2 Timóteo 3,17, quando expliquei a lição passada, o conceito de perfeito ali. E só para a gente puxar um ganchinho, é no sentido de não ter erro, não ter falha, não ter defeito, ser feito com excelência. Ou seja, devemos fazer com excelência a obra de Deus, com perfeição, mesmo também, e sendo fiéis na parte de ofertas, como nós vamos ver lá na conclusão da nossa lição, dos nossos dízimos, que possamos ter essa conscientização, que é até um dos nossos objetivos. Então, como parte motivacional para a aula de hoje, os compromissos da obra são inúmeros, e para o Evangelho chegar aos lugares ainda não alcançados, requer esforço financeiro e liberalidade. Amém? Nós temos então aqui os 3 tópicos para ser estudado. O primeiro tópico, ele vem trazendo como tema a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro subtópico, Paulo e a igreja de Filipos. Aqui
O apóstolo Paulo era um missionário que vivia por fé. Na lição anterior, nós estudamos, né, que 3 características do apóstolo Paulo: um homem de fé, um homem obediente e um homem compromissado. E aí citei o versículo ali, onde ele diz que nós devemos ser seus imitadores, assim como ele o é de Cristo. Então, nessas 3 características, devemos estar aí, né, imitando. Aí Paulo vivia por fé. Ó. No trecho de Filipenses 4, do 10 ao 20, vemos o obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez da vida. Vamos lá ler o versículo de número 12, diz assim, ó: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então nós vamos fazer menção, né, destes versículos da leitura bíblica no decorrer da aula de hoje. Nós temos também, né, aqui que entender o seguinte, ó, que quando estava a serviço do Sinédrio, isso Paulo, a sua vida era uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi a mesma, né? E o segundo subtópico vai trazer, então, ó, o privilégio de participar do sustento missionário. É um privilégio você poder ser abençoador, porque aquele que ajuda é porque tem necessidade, né? Tem o privilégio de ter para ajudar. Na minha opinião, é melhor do que aquele que está ali necessitando de ajuda. Então, o segundo subtópico traz o privilégio de participar do sustento missionário. Aqui, ó, à luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários. Lá, ó, no caso dos filipenses, faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Vamos ler o verso de número 15. Diz assim: e bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, aqui, né, fica claro que os filipenses ali, eles tinham alegria, né, eles faziam com alegria, de maneira voluntária, a ajuda ao apóstolo Paulo. E nós já aprendemos também em lições anteriores que, mesmo além da parte financeira, nós podemos também, ó, orar, interceder e acompanhar o ministério dos missionários, que isso é um privilégio específico dos membros da igreja. Lá no terceiro subtópico, iremos tratar, então, dando sequência aqui ao estudo, sobre as esferas de sustento missionário. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas. Lá no Evangelho de Lucas, né, nós vamos ler lá no tópico de número 2, mas já adiantando, ninguém começa uma obra sem antes planejar ali a quantidade de tijolos que vai. Nesta situação aqui ainda, podemos trazer que é uma tarefa de grande responsabilidade e que devemos relembrar que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades, conforme nós lemos, né, lá em Filipenses capítulo 4, do verso 18 e 19 da nossa leitura bíblica em classe, que faremos menção agora. Diz assim, ó: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Esses 2 versos fazem parte aqui do nosso embasamento para este subtópico de número 3. E neste tópico de número 1, nós aprendemos aqui então, irmãos, olha, falamos sobre Paulo e a igreja de Filipos. Eu acho interessante que lá no tópico 3 nós vamos ver, né, a igreja de Filipos e a igreja de Coríntios, mas daqui a pouquinho nós chegamos lá. Neste tópico nós aprendemos então sobre Paulo e a igreja de Filipos, aprendemos também sobre o privilégio de participar deste sustento missionário, falamos também sobre
quais esferas, não é só, né, na parte, vamos falar, espiritual, de oração. Os missionários necessitam, né, de moradia, de transporte e as suas necessidades básicas aí. Então, o resumo desse tópico, ele vem dizendo: na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade, ou seja, ninguém é obrigado a nada, mas tendo sempre o temor e o tremor de poder estar ajudando e contribuindo para a obra do Senhor. Caminhando para o tópico de número 2, temos aqui o tema: princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Temos aqui também 3 subtópicos. O primeiro diz assim: o custo do sustento financeiro. Custo do sustento financeiro, ou seja, não é de graça. Hoje, irmãos, nós sabemos que tudo envolve dinheiro, tudo envolve um custo. Vamos entender então, primeiro subtópico, o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus Cristo lá, como citei para os irmãos em Lucas, capítulo de número 14, no verso 28. Vamos lá dar uma lidinha? Lucas, capítulo de número 14, no verso de número 28, para embasar o porquê que a igreja deve fazer esse planejamento, é bíblico. Olha lá: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Então é a recomendação bíblica. Neste contexto ainda, é necessário estudar o padrão de vida do país por onde o missionário será enviado. É prudente que seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário. Também, todas as tratativas acordadas com o missionário e a sua família antes de estar ali enviando. Gosto de dizer sempre: o que é acordado não é caro. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. A igreja envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Agora mesmo nós ouvimos um exemplo, né, por esses dias no culto, que a igreja enviou, né, a Igreja Assembleia de Deus enviou uma família para o campo missionário. Esse missionário, ele teve ali um problema de saúde, a igreja retornou com essa família e está cuidando da saúde, né, do missionário. Então, para contextualizar aqui, né, esse custo do sustento financeiro aqui, e ainda podemos trazer aqui que, né, nesse contexto, ainda envolve transporte, como nós já citamos anteriormente, também envolve aqui, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação desse missionário em outro país. Então, no segundo subtópico aqui, nós também vamos tratar a respeito desse quesito, só enfatizando ainda que este sustento é até que haja um respaldo, né? Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro, né? Então, não digo que, por exemplo, como nós já estudamos, né, o missionário ali também do país, ele não deva, né, praticar ali a sua profissão ou procurar algo, né, a estar desenvolvendo paralelamente para fazer a evangelização. Nós já aprendemos que hoje é perfeitamente capaz de conciliar isso, porém a responsabilidade maior é da igreja que está o enviando. O segundo subtópico diz: princípios básicos do sustento missionário. Então, com base lá em Efésios capítulo 4, no verso 10 ao verso 20, nós vamos ver alguns fatores aqui deste sustento. Primeiro, suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, ou seja, não é uma vez eu tenho, um mês eu tenho, outro mês eu não tenho. Segundo, deve ser coletado nas igrejas, né? Somos um ministério só, deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários. Por quê? Porque as contas, as necessidades, elas chegam. Terceiro, sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis, ou seja, nós já citamos exemplos aqui, segundo a palavra do Senhor, que a igreja de Filipos contribuía com alegria e de forma voluntária para a obra. Um quarto ponto aqui, o sustento deve ser mais do que o básico,
nós já falamos, né? Básico, vamos colocar assim, comida, bebida e vestimenta. Porém, existe saúde, existe educação, existe transporte, existe toda uma logística para que esta obra seja bem estruturada. E aqui, por último, deve ser feito de um modo constante e permanente. E este modo constante e permanente é o tema do nosso terceiro subtópico. E olha o terceiro subtópico: um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente do seu ministério. Lá em Efésios, capítulo 4, no verso 16, que nós estaremos fazendo menção novamente, que é a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim, porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Paulo aqui falando que os Filipos ali, né, os filipenses, né, o ajudaram ali. Então, ainda neste contexto, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Olha o verso 15 que nós já lemos e vamos fazer menção novamente. Diz assim, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, ou seja, nenhuma igreja o ajudou, senão quem? A igreja de Filipos. Ainda neste contexto aqui, o fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para perseverar no apoio, na oração e na doação. Neste aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento do missionário. Então aqui, irmãos, não basta só enviar, tem que o quê? Acompanhar, tem que o quê? Manter, não é deixar lá de qualquer maneira, tem que enviar. É igual, né? Não adianta a gente discipular para que a pessoa venha, né, falar do amor de Jesus Cristo, discipular, né? E para que a pessoa venha para o Evangelho, é preciso cuidar daqueles que estão já, né, dentro de casa também. E aqui ainda, quando a gente fala de fidelidade aqui, às vezes a gente ouve muita palavra contrária nesse sentido, né? A palavra do Senhor vai dizer, o próprio apóstolo Paulo, lá em Colossenses, né, ele vai falar que tudo quanto nós devemos fazer, que façamos como, como ao Senhor, né, façamos ao homem, né, como se estivéssemos fazendo a Deus. Então, neste sentido aqui ainda, podemos trazer aos irmãos que o não abandono, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho, né? Levar e deixar. Não, levar, procurar saber como está e manter também, né? Manter essas pessoas que estão aí, né, a trabalho da obra do Senhor. Então, neste tópico de número 2 aqui, nós aprendemos sobre o custo do sustento financeiro. Aí falamos lá de Lucas capítulo 14, verso 18. Quem que não conta os tijolos? Quem que não planeja para ver se dá para fazer a obra? Falamos também aqui que tudo tem que ser feito com clareza, irmãos, e correção. Se clareza aqui, prestação de conta. Às vezes o que falta muito é prestação de conta, né? Não que me entendam, né? Eu não tenho que, vamos falar assim, eu dou de coração ou de fórmula voluntária. Mas se tem que ter clareza e correção, como o autor da revista colocou aqui, então tem que se ter um relatório de entrada, um relatório de saída, aonde foi isso, aonde foi aquilo, aonde foi gasto isso, com quem foi gasto aquilo. Isso faz parte de um plano, né? Claro, um plano de clareza, um plano de prestação de conta. E às vezes o que falta muito é o quê? Né? Eu não fazer esta prestação de conta. Tem que ser algo espontâneo, né? Se a nossa igreja ela caminha aí com duas pernas, a espiritual e a administrativa, na parte administrativa temos que ter estas informações. Também não estou aqui apontando o dedo, falando que não tem, não é isso. Estou falando do que está no contexto da revista. Clareza e correção. Clareza é o quê? É eu prestar conta daquilo ali. E aí, nós estudamos aqui também sobre os princípios básicos do sustento missionário. Nós vemos neste tópico aqui que não é só o básico, que tem outras necessidades. Então, que possamos também estar prestando conta
de onde está indo essas outras necessidades, este sustento todo aqui. Também, um apoio fiel e permanente, né? Os irmãos devem ser fiéis e permanentes na contribuição? Sim, mas também na parte da clareza, na parte do retorno, dos feedbacks, também tem que ser da mesma maneira. E aí aprendemos aqui ainda que não é só importante enviar, tem que também manter, tá certo? Então, o resumo deste tópico de número 2, ele vai dizer: os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro, entrega, eficiência dos recursos e voluntariedade, né? O tópico de número 3, que nós estaremos estudando agora, ele tem como tema aprendendo a investir na obra missionária. Temos 3 subtópicos aqui também. O primeiro diz assim, a igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Aqui, em Filipenses capítulo 4, do verso 15 ao verso 19, que nós já fizemos leitura, nós entendemos que a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. E não o bastante, a igreja de Corinto, né, os seus membros ali demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro. E aí, qual que vamos falar assim, a ênfase que precisamos ter aqui? Que nós precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária, conforme podemos estar lendo lá em Gálatas, capítulo 6, no verso de número 6. Gálatas, capítulo 6, verso de número 6, citei esse versículo na aula anterior, estarei citando novamente aqui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Então, nesse contexto aqui, não é uma igreja contra outra, é só uma comparação. A igreja de Filipos, né, eles eram ali, contribuíam com alegria e de forma voluntária. Lá na igreja de Coríntios, o que acontecia ali? Os membros, eles demonstravam uma certa insensibilidade em relação a isso aí. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala, né, na nossa leitura bíblica em classe, que ninguém comunicou com ele a respeito de dar, a não ser os filipenses ali. O segundo subtópico vai tratar, tendo uma consciência de nosso dever. Que consciência de nosso dever? A oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Este ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades, conforme nós já lemos em Filipenses 4,19. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouro no céu, conforme Mateus capítulo 6, do verso 20 ao verso de número 21. Terceiro subtópico, né, já caminhando aqui para a nossa parte final da aula, diz assim: pessoas financiando a obra divina. Vamos lá ler Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 3. Nós vemos ali um grupo de mulheres. E olha o que esse grupo de mulheres, eles faziam ali. Lucas capítulo de número 8, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Isso aqui é a Bíblia falando de Jesus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Vamos entender o contexto. Então, aqui havia um grupo de mulheres que acompanhavam o nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, elas sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos, né? Entendemos assim. A responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da história da igreja, né? Ainda podemos dizer aqui que, segundo Hudson Taylor, olha que frase dele, abre aspas: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recursos de Deus. Ou seja, esta obra de missões, né, ela nasceu no coração de Deus. Porque Salmo de número 3, no verso 8, diz que a salvação vem do Senhor e sobre o seu povo seja a sua bênção.
Então nasceu no coração do nosso Deus esta obra missionária, né? Para ganharmos almas ao reino, né? Seu Filho Jesus Cristo. Então, no caso aqui, ó, neste tópico de número 3, nós estudamos aqui sobre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Também falamos sobre a consciência do nosso dever em estarmos colaborando, né? Também falamos sobre pessoas financiando a obra divina e citamos aí o exemplo lá de Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3. Então, como resumo, podemos trazer o seguinte, que a igreja de Filipos tinha a consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Como conclusão para a nossa lição de hoje, quero ler aqui aos irmãos, ó, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra, segundo escreveu Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, no verso de número 4. Vamos lá, dar uma olhadinha? 1 Timóteo capítulo de número 2, no verso de número 4. A palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, ó, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui, irmãos, sobre dízimos e ofertas, que a gente pode falar do que tanto já é dito, né? É um ato de fidelidade sermos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Aí, por contrapartida também, em minha opinião, quero deixar isso bem claro, né? Como disse lá anteriormente, se a obra do Senhor é feita com ordem e decência, e a revista trouxe aqui para a gente clareza e correção, então, que nós tenhamos o quê? Né? A prestação de contas, né? Para podermos estar aqui, né? De maneira tranquila, passiva, sem margem para dúvida, sendo que contribuintes fiéis na obra do Senhor. Volto a dizer, em minha opinião, não estou dizendo que não é feito, estou dizendo que se é feito, que continue fazendo, como assim a gente o tem observado, sempre com clareza, com prestação de contas, né? Por quê? É um ato de fé, é um ato de fidelidade, sim, porém, entenda o meu ponto de vista, eu creio, eu acredito que se é para ter clareza e correção, que possamos também ter o quê? Prestação de contas, relatórios, para que possamos, né, como tem culto de missões, onde eles passam vídeos mostrando onde está sendo empregado, onde está sendo aplicado nesses recursos, né? Então, isso faz parte também. Nós doamos, nós somos fiéis, somos dizimistas, mas os relatórios, né, eles como, volto aqui a dizer, né, faz parte da administração, né, de uma boa organização e como né, a nossa igreja também nesse sentido, né? Então, que Deus em Cristo Jesus continue trazendo esses esclarecimentos e essas clarezas ao nosso coração. Fiquei muito com esta palavra aqui na cabeça sobre trazer, né, dever, o autor da revista apontou aqui, ó, dever, tudo deve ser feito com muita clareza, para que não fique, né, margem nenhuma de dúvida sobre qualquer tipo de assunto pertinente. E que assim, irmãos, nós podemos, que o Senhor nosso Deus, para concluir a lição, o Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 10, e essa lição de número 10 terá como tema o desafio da janela 1040. Aqui nesse contexto ainda estão surgindo alguns termos novos, né? Não faço menção aqui aos irmãos, não conhecia esse termo 1040, porém estudando, né, a lição, buscando conhecimento também fora disso, vamos trazer aqui o conceito, né, sobre essa janela 1040. Que Deus continue falando ao seu coração, que Deus continue te dando as instruções necessárias,
sabendo aqui que o nosso objetivo é sempre de estar divulgando, de agregando e nunca desagregando na casa do Senhor. E quando eu coloco aqui a minha opinião a respeito de relatórios, de transparência, é fundamentado na própria revista que estamos estudando. Tudo deve ser feito com clareza. O autor da revista pontuou aqui e a gente só trouxe aquilo que entende a esse respeito. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, sua família, seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus.